Anoto. Então, vamos lá. Todo mundo leu esse segundo capítulo do livro? O Despertar de um Meri? Ok. Puxa. Então, vamos lá. Bom, aqui entra na parte onde o... Deixa eu ver, não lembro o nome dele. Yafershi. Yafershi vai resgatar o... Resgatar não. Resgatar. Tirar o Laresh da ilha, né? Para levar para um outro local, dizendo que houve a queda do avô da Chelsea. Então, todos eles viraram, estão caídos agora, né? Na página 52, depois do diálogo, tem um parágrafo onde eles colocam aqui, ó, aquele estranho havia surgido em sua vida de forma intempestiva, e aos poucos estava envolvendo-o com revelações assustadoras, levando a refletir sobre um novo mundo onde os homens iriam assumir o próprio destino. Não sei se vocês perceberam aqui no livro, eles comentam bastante sobre essa nova era, a nova era passada, né? Onde parece que liberaram todas as encarnações para vivenciarem esse plano terrestre. E muita coisa começou a acontecer, principalmente a queda de vários seres, né? Tanto é que depois ele coloca aqui, ó, via se sustentando, quando ele se desdobra e vai para um local onde ele vê o que está acontecendo. Aí tem aqui, via se sustentando um ponto de força e seres naturais encarnarem e cair do lado negativo do ponto de força que guardava, e que as quedas aconteciam em razão dos desequilíbrios emocionais e racionais e das deficiências conscienciais. Então, é exatamente isso que acontece, que a gente vê acontecendo hoje em dia com as pessoas, com os humanos, onde a maioria das pessoas elas estão com muito desequilíbrio emocional e falta de consciência. Então, parece que tem uma grande massa de seres humanos com a consciência bem pequena, onde acaba acontecendo várias desordens, né? Seja moral, seja de qual tipo for. Então, começa a ter uma série de experiências nesse plano terrestre para que o caos aconteça e depois seja retomado o equilíbrio novamente, né? Tanto é que ele vai lá conversar com o que ele chama de Lucifer, que seria Lúcifer, né? Onde dizem ser o anjo caído, mas na verdade ele é quem ficou responsável por todos os seres negativados. E teve um momento que ele não deu conta e começou a se envolver emocionalmente em todas essas energias. Porém, aqui, Lúcifer, ele pede para que o Selmy Laresh retome o seu posto e recupere todos aqueles que são caídos por responsabilidade dele. Então, dentro daquela hierarquia que eu tinha mandado ali no grupo, que eu fiz um rascunhozinho, tem toda essa questão, onde, a partir de uma iniciação, a gente se conecta aos orixás. Então, a gente recebe a irradiação desses orixás, ao qual a gente foi iniciado, e a partir dali, se algo acontece, quando começa a ter muitos caídos, em outros livros do Rubens, vocês vão ver bastante disso, onde tem muitos caídos e começa a afetar a energia daquele orixá.
Então, é preciso ter um resgate. Então, todos aqueles que foram responsáveis, que não caíram, eles precisam seguir seria o resgate desses caídos. Tanto é que o Selmy Lareste, ele não acredita muito no que o Lúcifer diz, né? E vai tentar buscar o ser, aquele orixá que comandava tudo, comandava ele na origem. Então, ele vai buscar a verdade, a consciência, para que ele, tendo consciência de tudo aquilo que aconteceu, que ele sim é responsável, ele poderia ir lá com Lúcifer e tomar a sua posição original e resgatar aqueles que tinham caído dentro que estavam vinculados com ele. Essa parte, vocês conseguem entender, visualizar como que acontece isso? Tem alguém que não entendeu essa parte? Tá claro, não tá claro? Cauã? Beleza. Diga, Roger. Então, aí, seria talvez uma segurança de sempre ter aonde correr? Como assim? Quando fala, né, de buscar o seu Lucifer para poder, como se fosse começar de novo, aquele trabalho que tem que ser feito, é isso? É um resgate, né? Porque Lúcifer, ele absorveu todos aqueles seres caídos. Só que chega num momento em que ele não consegue mais suportar aquilo. Aí ele precisa da colaboração daqueles que iniciaram esses seres caídos para puxar de volta. É o que acontece na nossa corrente. Então, a gente tem a força espiritual, tem todos aqueles que nos regem. Então, acima de mim, tem todos aqueles orixás, tem os guias. Seu Pena Branca é um exemplo muito nítido disso. De onde ele está, ele irradia toda a força para a gente realizar o trabalho aqui. Então, quando acontece um desequilíbrio dentro da corrente, é uma proporção menor, bem menor, do que está acontecendo aqui no livro. Então, a gente vai, resgata aquele elo que enfraqueceu e levanta ele de novo através da consciência. Então, tem, claro, toda a necessidade de depois, eu acho que nesse capítulo ainda, que ele fala que ele é preso num local para onde ele foi, e antes de retornar para o corpo, ele precisou ter uma carga de energia para que ele não morresse definitivamente quando voltasse para o corpo. Então, é mais ou menos isso, só que numa proporção bem menor. Então, a gente vai resgatar, que nem esse trabalho que foi feito nesse final de semana, né? Onde a gente fez toda uma limpeza energética, movimentou muita energia. Eu acho que todo mundo conseguiu perceber essa energia sendo movimentada, e para restabelecer voltar a um equilíbrio, para que a pessoa que estivesse enfraquecida pudesse se resgatar. Então, vai ser feito um trabalho no final de semana para restituir 100% dessa energia e esse elo voltar para o seu caminho que ele estava seguindo. Então, é a mesma coisa. Então, a gente tem a energia aqui desse resgate do seu maioral, do seu pena branca, dos orixás. Então, quando a gente faz a iniciação, inclusive aqui no livro eles falam, né, de oferenda votiva e oferenda propiciatória. Então, a oferenda votiva, ele tem lá toda a entrega de elementos, onde nada é pego de volta. Então, ele entrega tudo aquilo como energia. E é exatamente isso que acontece quando a gente faz um padê, uma iniciação, onde a gente pega a energia de todos os elementos. Então, tem são elementos mistos, né? Desde bebida, a pemba, que tem o mistério dos pós, as frutas, as flores,
a energia quente do azeite de dendê. Então, a gente junta tudo e faz uma entrega. Então, a gente está oferecendo, dentro daquilo que cada um está fazendo a iniciação, uma energia em seu próprio benefício. Então, se fosse uma. Tem também aquela votiva onde você não pega nada de volta e deixa tudo lá. Uma das coisas que a gente entrega e não pega de volta é o padê. Então, teve pessoas, acho que o Ivo, né, o Guilherme, entregou algumas frutas, e eu não sei se ele pegou alguma coisa de volta, mas deixou a maioria das coisas, dos elementos lá. Né? Então, o orixá, que ele foi iniciado, nesse caso, Pombagira e Exu, pega todas essas energias, é como se tivesse uma caixinha lá, escrito o nome de vocês, onde eles armazenam essas energias. E quando for necessário, por exemplo, nesses trabalhos que utiliza muita energia, é retirado como se tivesse um pouco dessa carga para ser feito esse tipo de trabalho. Então, por isso que de tempos em tempos, Exu vai lá e pede, ó, vamos fazer um padê, ó, numa festa, algo coletivo, vamos fortalecer a egrégora. É bem nesse sentido de fortalecer a egrégora para que a gente possa transferir, meio numa analogia, é como se a gente fizesse um Pix para uma conta que fica lá armazenada e quando precisasse, como se fosse um investimento, né, tá lá guardado e volta. Uma poupança energética, exatamente. Então, isso que a gente acaba fazendo. Então, sempre que vocês sentirem de fazer. Bom, eu sou iniciada em Oxalá, em Oxum e Iemanjá. Quando você sente a necessidade, nossa, eu estou sentindo de fazer alguma entrega para Iemanjá. Se você já é iniciado ou não, você pode pegar uma oferenda dentro dos fundamentos e entregar para aquele orixá, se você está sentindo, independente de ser uma festa, alguma coisa assim. Então, nas festas dos orixás, a gente faz esse tipo de entrega também. Não é uma iniciação, mas também é uma forma da gente entregar elementos para fortalecer a nossa egrégora dentro dos mistérios daqueles orixás. Então, por exemplo, a festa de Oxóssi, né, que a gente teve no começo do ano. Então, a gente fez toda aquela entrega das frutas, a gente faz todo o enfeite, né, do salão, mas tudo aquilo é uma entrega, é uma energia. Então, todo mundo que se entrega também no preparo daquela ritualística, daquele evento, também acaba se beneficiando por toda a entrega dessa energia. Então, ela vai tudo para essa poupança energética que nós temos, seja ela em conjunto, seja ela individual, né? Tanto é que na outra página ele fala que eu havia entendido que tinha responsabilidade com os caídos e que deveria encontrar um meio de resgatá-los das trevas da ignorância. Uma das coisas que faz isso muito bem é o mantra, né, de Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, tudo aquilo que chega para a gente, de alguma forma, a gente teve uma responsabilidade sobre aquilo. Então, estou assistindo um noticiário e, de repente, vejo que algo lá sei lá, no Paquistão aconteceu uma guerra tal. Eu posso fazer o Ho Oponopono para que isso dê uma amenizada. Eu posso mentalizar tudo isso que está acontecendo aí fora e mantrar. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Parece que são palavras, né, meio soltas, parece que não vai ecoar, mas são coisas muito fortes, são energias que são vibradas ali naquele momento muito forte. Se você está com alguma enfermidade, fazer o Ho Oponopono também é muito bom. Né? Então, estou com dor de barriga. É colocar a mão mesmo e sentir. Falar, sinto muito, eu te amo, sou grato, né? Me perdoe. Ou, quando alguma coisa no grupo não está acontecendo como deveria. Então, de alguma forma, também sou responsável, porque eu estou vivenciando tudo aquilo.
Então, a gente pode fazer o Ho Oponopono nesse sentido. O mantra do Ho Oponopono, o texto, né, ele é bem grande, não é só... Mas, resumidamente, são essas 4 frasezinhas, né? Mas ela é bem grande. E é interessante. Pode dizer, Fanny. Acho que não só o Ho Oponopono em si, né? Mas o colocar a energia naquilo. O ano passado eu passei por uma experiência trabalhando dentro de RH, que para mim foi um pouco complexa nesse sentido, e eu tive que fazer muito isso. Foi a primeira vez que eu participei de um layoff. Layoff é quando a gente desliga muita gente em massa. Foram desligados nesse dia quase 200 pessoas. E eu fiz alguns desligamentos, eu fiz 12 pessoas no mesmo dia, um atrás do outro, assim, de meia e meia hora. Então é montado tipo uma sala de crise, o RH inteiro fazendo desligamento, e a energia é muito densa. Então, dias antes eu fiquei sabendo que eu ia fazer esse processo, e eu não queria me envolver com aquela energia. Então eu comecei a mentalizar o contrário, justamente para não me contaminar com aquela energia negativa. E aí foi nítido, assim, a diferença vibracional entre mim e as outras pessoas. Porque todo mundo terminou o dia, tipo, morto, exausto, chateado, chorando. Eu terminei o dia como se, tipo, beleza, não aconteceu nada que estivesse afetado o meu nível vibracional. Mas porque eu me preparei antes do momento chegar, né? Exato. Assim também é quando a gente vai fazer um trabalho de descarrego, né? Então, a gente tem as firmezas de direita e de esquerda, mas na hora, principalmente, é não se envolver emocionalmente com aquilo. Com medo, dúvida, ai, será que saiu, será que não saiu? Não, é manter a firmeza emocional, onde você não se envolve com ninguém. Pode ser seu filho, pode ser seu irmão, seu companheiro, companheira. Você necessita estar neutro. Neutro para que nada te pegue nessa questão emocional. Né? E também mental. Se a gente mantém a nossa mente blindada para não se envolver com tipos de pensamento, porque quando a gente está lidando com seres inferiores não, né? Seres negativos. A primeira coisa que eles fazem é tentar entrar na nossa mente. Tenta entrar na nossa mente e coloca sementinhas de dúvidas, só que nada mais é do que a gente já tem dentro da gente. Então, eles começam a buscar isso dentro da nossa mente e começam a dar umas sugestões para que você caia dentro daquela sugestão, se conecte com aquilo emocionalmente, aí acabou, aí lascou. Aí pega todo aquele que se desestabiliza. Então, é a mesma coisa, né? A gente não se envolver energeticamente, emocionalmente, com as coisas negativas que acabam acontecendo à nossa volta. Então, dentro de um desenvolvimento mediúnico, a gente também vai fortalecendo essa blindagem, né? Tanto nos trabalhos de gira, quanto nos trabalhos de ayahuasca, é importante a gente manter a nossa neutralidade para que isso não acabe vindo para a gente, né? Aqui nessa página Exatamente, o último ritual foi bem essa questão. Mas é muito interessante a conexão que a gente acaba tendo, porque o Roger foi intuído de ir lá para a fogueira, Felipe também, e foi todo um conjunto de acontecimentos, né? Pode falar, Roger. Então, foi uma coisa bem, assim, o sincronismo, né, como foi, porque é normal, sempre nos intervalos, eu sempre olho os colchonetes, quem tá, quem não tá, isso já é meu desde o começo, assim, principalmente no encerramento de ritual, né, eu olho quem tá, quem levantou, quem não levantou, quem tá no colchonete, quem não tá.
E na hora que eu observei que a Evelyn não estava, assim, não deu nem muito tempo de pensar. Eu já fui direto para a fogueira. E o Uhum. Felipe percebeu e ele já foi direto, assim. Eu cheguei, já Atrás. chegou praticamente junto. Porque ele percebeu a forma que eu saí e ele também entendeu que alguma coisa estava acontecendo, né? E ele já foi atrás, assim, e realmente, se ele não tivesse chegado lá junto comigo, não vamos predizer as coisas, mas ele chegou porque ele tinha que chegar, ele tinha que estar junto ali naquela hora, como da forma que foi, Uhum. né? Mas foi a questão de estar muito atento, né? E para mim, essa questão do emocional foi muito forte, porque o único momento que eu senti que até a mãe falou para mim, eu acho que foi a mãe que falou para mim, já quase no final de tudo, depois no salão, foi assim, não se deixa vencer pelo cansaço. Eu estava sentado, tava eu e o Luna, a mãe estava do lado assim, eu estava com ele fechado, mas era uma questão de observar e tinha assim o cansaço pelo jeito de Uhum. ser pequeno. E a mãe falou assim, não se deixa vencer pelo cansaço. E eu levantei, peguei a alfazema, comecei a criar um desconforto para me manter atento, manter ligado no que estava acontecendo. Uhum. É. É porque nessas horas eles querem, né, vencer pelo cansaço. Acaba esgotando a nossa energia para poder eles ganharem a força, né? Então a gente precisa. Aí nesse momento, existe o cansaço físico? Existe. Muito, muito. Ainda mais depois no final de um ritual que vara a madrugada, muitas vezes no dia anterior, a gente acorda cedo e vai embora. Então tem um cansaço. Mas também, uma coisa que eu aprendi com a ayahuasca, no ritual, foi assim: a gente precisa conseguir separar o que é o desconforto físico do nosso mental e do emocional. Tem cansaço físico? Tem. Dá para fazer alguma coisa? Nesse momento, não. Então, eu não entrar nesse pensamento, ai, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Não, não dá para parar. Então, não dá para parar, então vamos seguir firmando a mente. O corpo pode estar caindo, mas firmando a mente a gente consegue dar uma continuidade, né? Assim é na ayahuasca. Dá para parar de sentir a força? Não dá. Então, aí é a gente respirar, manter o equilíbrio, né, o centro, e fazer o que tem que fazer. Né? Como guardião, a gente precisa passar o nosso processo e ajudar os outros a passar os processos mais difíceis. Né? Então, é um treinamento constante. Assim é com todas as medicinas. Do rapé também, eu percebi muito essa questão do desconforto. Eu percebi, eu tinha um desconforto muito grande, tanto com a medicina da ayahuasca quanto com o rapé. Era algo meio traumático. Mas aí, conforme a gente vai caminhando, quando eu tive esse ensinamento, né, das Yabás mais velhas, no ritual, elas falaram: existe o corpo físico e existe o mental. Então, desassocia as duas coisas para a gente poder continuar caminhando. Aí isso serve para todas as coisas. Imagina a gente num trabalho, no dia a dia, e chega no último momento, aconteceu um BO lá e você tem que ficar até mais tarde no trabalho. Já está cansado, um monte de coisa acontecendo dentro de casa, blá, 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 e você precisa manter lá foco, concentração, para continuar a exercer aquele trabalho. Então, são coisas que se a gente conseguir ultrapassar essas barreiras na ayahuasca, no ritual, é só levar para a nossa vida no dia a dia, que é a mesma coisa. Muitas vezes, eu lembro, em alguns momentos, bem lá atrás, uma época que lá no estúdio a gente pegou o serviço das bolas da Copa, eu acho que era da Copa a primeira. Era uma equipe gigante lá, que tinha muita gente pintando, e era varada à noite, porque precisava tudo para ontem. Em acho que 3 dias, 4 dias, varando a noite toda, dormindo tarde, acordando cedo, dormindo lá dentro do galpão que a gente tinha alugado para fazer esses trabalhos, e todo mundo no pique. Descansava um pouquinho, comia, voltava lá para pintar o resto, lixar o resto,
Então, já, se a gente for olhar para trás, muitas vezes a gente já foi colocado em prova. Acho que a Aline e Fanny também tem essas provas dentro do Karatê, até puxado, né? Agora que vocês foram, quase nada, né, Fanny? Quando vocês foram para a praia, tem aquele treino na praia, tem que ter a resistência, dentro da água, os exercícios, e por aí vai, né? Não é diferente. Então, a gente só muda um pouquinho o cenário, as condições físicas e quem está à volta. Mas, se a gente for olhar, na essência, é o mesmo desafio, né? Entender a importância da nossa presença, exatamente. Isso é muito importante. Então, cada um que está ali tem um papel muito importante a ser realizado, né? Então, essa é a importância de um grupo preparado de guardiões para manter a segurança de todos ali. Não só dos visitantes, mas também dos guardiões. Ficar atento, e como a gente tem essa caminhada espiritual, a mediunidade, a intuição, é colocar tudo a nosso favor, né? Inclusive, nesse último ancoramento, né, a gente fez aquele exercício do desdobramento, né, da projeção astral. Aqui, ele coloca a projeção astral é um deslocamento mental que pode ser controlado. Então, se a gente for analisar tudo que a gente já estudou, Kybalion, energia, vibração, mente. Então, se a gente parar, se a gente for... como que chama? Dentro do Centro Espírita tem um trabalho que eles fazem, esqueci o nome, Putz, esqueci, é um que eles fazem, acho que começa com P. Eu ia as charadas, né? Que eles fazem no Centro Espírita, e é mental. Eles verificam, então você faz toda uma caminhada. Vamos verificar se está tudo em ordem. Oi? Apometria. Com o P está no meio. Não está no começo, está no meio. Apometria. Então, é feito, né? Tem um grupo onde eles colocam a determinação, né? Agora vai ser feito a vigília do entorno para ver se está tudo tranquilo. Aí eles percebem se tem energia. Então, é a mediunidade sendo colocada em prática de verificar. E, às vezes, uma coisa que eu ficava pensando, né? Eu falei assim, mas se é para imaginar uma coisa, como vai ser real isso? E a gente fica em dúvida, será que é real? Será que não é? Será que é coisa da minha cabeça? Mas, muitas vezes, a gente pode ter essas confirmações na ayahuasca. Muitas vezes, o que a gente sente, o outro também sentiu, o outro sentiu. Então, não é ilusão da nossa cabeça. É algo que tem uma energia correndo e que a gente capta, porque somos antena. Então, se a gente deixar ligado o sinal do Wi-Fi aberto, a gente começa a captar coisas que estão à nossa volta. Coisas boas ou coisas ruins. Coisas ruins, a gente tem que ter o discernimento de, opa, é ruim, blinda, fecha, para que aquilo não chegue até você, né? Então, se a gente for... E o legal, assim, que na ayahuasca, né, sob o efeito da medicina, a gente não vai só com a mente, né? Parece que a gente vai com o corpo e tudo. Vivenciar tudo aquilo. Isso é bem bacana. Dá uma possibilidade de aprendizado muito grande nessas vivências. Então, quem ainda não foi, Cauã, né, participar da ayahuasca já vai se preparando para entrar nesse mundo. Esse mundo doido, mais doido que a gente já é, né? Alguém quer colocar alguma questão dessa questão da mente? Alguém discorda? Alguém tem alguma colocação diferente? Tem uma parte aqui que existe uma conversa entre eles, né? Onde eles falam que são seres
que todos esses caídos são seres que precisam ser esgotados emocionalmente. Se a gente for analisar a nossa vida, nós somos muitos seres emocionados. Tudo em nós é uma emoção. Mas por quê? Desde quando a gente é criança, tem uma série de questões que a gente recebe como programação. Então, tem programação cultural, social, religiosa, que o pai, a mãe recebeu do avô, que recebeu do bisavô, que recebeu do tataravô, e assim vai. Então, a gente vem recebendo uma carga energética muito grande, onde a gente chega num ponto que vem já um pacote pronto, baixado em você, aí você chega num ponto onde você precisa lidar com tudo isso que vem da ancestralidade e agora dar um novo olhar. Se você der continuidade a tudo isso sem questionamento, você vai repetindo só padrões, 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 sem quebrar nada do que era ruim. Então, hoje em dia, se a gente for ver, tem muitas coisas, muitas ovelhas negras aparecendo nas famílias, né? Para quebrar tradições, para quebrar dogmas, tabus que aconteciam antigamente, mas é justamente para cortar esses laços e que a gente possa ter uma continuidade das experiências, seja nessa encarnação, em outras dimensões, mais leve, onde a gente cria uma consciência ampliada de onde a gente vai, para onde a gente vai. Então, um exemplo assim, além dos trabalhos que a gente já faz aqui, um trabalho que está sendo feito hoje, que a time vai fazer daqui a pouco, é justamente isso, de quebrar essa continuidade. Então, a gente tem a deusa, né, a Hecate, que é como se fosse um maioral na versão feminina, que ela também é uma tríade, né? Então, é a ala das bruxas, onde você coloca lá tudo que você quer banir da sua vida e é feito esse ritual. Então, a TM tem uma conexão muito grande com Hecate, então ela utiliza desse canal aberto que ela tem para poder oferendar as deusas em benefício daqueles que querem quebrar os elos da corrente que impede da gente caminhar. Então, o ritual é bem, bem disso. Então, como a gente é uma casa universalista, né, então a gente usa de todas as ferramentas, seja dentro da Umbanda, seja hinduísta, seja cristão, então não importa qual a origem, mas tendo uma conexão e sentindo a verdade naquilo, a gente pode estar utilizando, né? Eu achei legal que eu compartilhei, acho que esses dias, acho que foi lá no grupo do Insta, uma live do Alexandre Comino, onde ele fala bem isso, desse universalismo, né? A gente não critica a religião, nem a Umbanda do outro, mas também a gente tem uma nossa liberdade de poder fazer a nossa Umbanda, a nossa espiritualidade, a manifestação da espiritualidade, de uma forma que ressoe com a nossa verdade, não ficando fechado dentro de uma caixinha onde existem muitos dogmas. Ah, tem que ser desse jeito porque tem que ser. Então a gente pensa, aqui a gente trabalha bastante com, de repente, até uma base filosófica, onde a gente aprende a questionar por que teria que fazer isso? Qual é o fundamento disso? Será que eu vejo lógica nisso tudo que está sendo feito? Ah, não tem lógica. Se não tem, eu vou buscar, vou estudar. Qual é a lógica de estar fazendo tudo isso? Alguma coisa tem que ter, tem que fazer sentido, senão não fazer por fazer, só porque mandaram, não faz sentido. Né? A gente, aí dá uma questão da nossa mente pensar que você está gastando tempo à toa, está investindo dinheiro à toa, e nada vai acontecer. Ah, a bruxa já chegou aqui. Já chegou.
Tá, vai imprimir como imagem. Então, aqui a gente aprende a pensar, a questionar, para a gente não ficar preso a dogmas, né? Então, muitas vezes o seu maioral chega, ele coloca, você tem que fazer isso, mas ele te dá margem também para questionar. Mas aí a gente tem que ter a inteligência de saber questionar. Não é chegar e falar, não vou fazer e ponto. É saber perguntar para ele por qual razão a gente precisa fazer o que precisa ser feito e da forma como é feita, né? Então, ele traz bastante dessa necessidade de pensar, porque a gente só vai alcançar uma consciência mais elevada se a gente tiver o discernimento de fazer ou não alguma coisa. E o maioral, ele é o charada, né? Ele sempre coloca, joga lá para você fazer, e às vezes não é para fazer. Ele só joga ali e fica te testando. Vai, vamos ver se aprendeu. Vai lá. Aí tem uma passagem aqui do livro, onde ele fala do divino criador. Então, tem Deus e Deus. Tem o Deus que é o criador de tudo e de todos, onde ele é neutro, porque ele permite a vivência de cada um, né, a individualidade. Então, ele não interfere. Ah, Deus me castigou. Não, Deus não castigou. Ele. Então, ele não castigou. Ele simplesmente deixou que você colhesse a consequência daquilo de uma escolha que você fez. Só que a gente fica muito limitado ao olhar só para essa vida. Então, a gente sabe que a gente não teve só essa experiência aqui, teve outras. Então, tem algo que eu preciso fazer aqui, mas eu não estou enxergando. Então, muitas vezes, o viver o agora é fazer o que me cabe fazer nesse momento. Não ficar preocupado nem com o que eu fui no passado, o que eu fiz ou deixei de fazer, mas também não me preocupar com o que me espera no futuro. Que aí eu vivo nessa ansiedade. Se eu ficar pensando, o que será de mim no futuro? Será que é tudo já determinado? Aí eu vivo numa ansiedade e deixo de fazer o que é colocado agora. Então, ele fala bastante dessa questão de faça o que tem que ser feito. Um exemplo eu estou no trabalho, tenho uma conta para pagar, mas eu ainda não tenho dinheiro, não consigo dinheiro. Vou ficar me preocupando com essa conta para pagar? Não vai adiantar nada, só vou me desgastar. Então, eu deixo ela de lado e me programo melhor para que isso não aconteça de novo e isso comece a me corroer o psicológico, o emocional, né? Tudo é questão da gente se organizar. Uma das coisas aqui, né, que eu achei interessante, porque é como a lei da atração funciona, na página 63. Ele coloca assim: na natureza, cada coisa obedece a um fim e cada criatura é um ente individual em si mesmo, em todos os sentidos. Mas, em meio a essa individualidade, estão objetivos maiores do Criador, o qual, de estágio em estágio, vai reunindo seres afins entre si, em dimensões ou planos que, em uma visão mais abrangente, atendem à vontade divina e a planos não cognoscíveis. A gente não sabe quais são os planos do Divino Criador, mas de alguma forma, por conta daquilo que a gente vibra, por conta daquilo que a gente acredita como verdade, a gente vai se unindo em grupos, né? Portanto, temos de compreender as coisas a partir desse raciocínio. Essas criaturas que assumem os seres humanizados, os espíritos,
podem significar para outros seres apenas animais de estimação, tal como tu possuías quando vivias no grande templo? Então, assim, às vezes é até meio estranho pensar nessa... Mas dentro disso tudo, será que somos apenas marionete de um desejo maior que está acima de nós? O que vocês pensam sobre isso? Às vezes pensar que a gente é meros marionetes dá uma certa revolta, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Poxa, mas será que eu não tenho vontade própria? Tanto que no livro lá atrás ele fala que aí os seres humanos reencarnam para que criem os seus próprios destinos. Como? Através das escolhas. Então, agora a gente está num nível de consciência lá atrás, onde o nível de consciência era mais baixo. Então, conforme as ações de cada ser que encarnava, era criado, co-criado uma vida. Né? Se na Matrix, no filme, é criado algo holográfico, né? No Star Trek também é dito isso, né? Que existe uma sala da holografia onde você cria qualquer coisa. Se no umbral, aquilo que aqueles espíritos vivenciam lá é algo criado pela mente da vibração daqueles que desencarnam, por que seria diferente? Se no Caibalion, nas leis herméticas, diz que assim como é em cima, é o embaixo. É igual, ela só espelha, só que em proporções menores ou maiores. Né? Para, gata. Tira a leite, né? Então, dentro dessa questão, é eu ter a responsabilidade de toda a vida, de toda a minha vida. Então, se a minha vida está seguindo esse rumo, o que eu tenho que aprender para que as dores, os sofrimentos, as angústias que eu vivencio hoje não se repitam? Então, tecnicamente falando, se eu estou repetindo algo, eu estou deixando para trás que não estou entendendo. Então, aí é a parte difícil, de entender aonde que está a lacuna que está deixando em aberto para eu vivenciar tudo de novo. O que eu não entendi? Né? Essa é mais difícil porque dentro da questão da psicanálise, da psique, o inconsciente armazena tudo, praticamente tudo que a gente vivencia. Seja, e na psicanálise não diz isso, mas caminhando esses dois caminhos, tanto da psique, de entender a estrutura psíquica e de entender como que a espiritualidade funciona, dá para entender que a espiritualidade também está agindo no nosso inconsciente, para ver o tamanho do buraco que é esse inconsciente. Né? Pode falar, Fanny. Mas quando a gente traz esse exemplo do Caibalion, e tudo que tem em cima também tem embaixo, remete ao livro que a gente está olhando, para mim, a leitura é de que eu tenho seres humanos sendo atraídos lá para uma massa escura, que é o que ele traz como negatividade, mas, ao mesmo tempo, os caídos também estão sendo atraídos por essa massa escura, não porque eles estão no mesmo nível vibracional que os seres humanos, mas porque eles passaram por experiências que pararam de fazer sentido e eles começaram a desafiar essa experiência e querer criar uma nova. Só que para eles elevarem o próprio nível vibracional, eles têm que passar pelo negativo para entender o negativo e trazer a polaridade positiva em algum momento. Exatamente. Que é tirar toda a carga emocionada daquele ser ao máximo para você poder recuperar o lado positivo. Que é exatamente o que a gente vivencia quando a gente descobre a coroa, a nossa coroa, o nosso ori, quais são os orixás que estão na nossa coroa.
Então, quando você descobre, você começa a estudar qual é a energia daquele orixá e como que ele está dentro da sua vida. Aí, muitas vezes, a gente vai analisar e a gente não está nada positivo. Muito pelo contrário, está tudo no negativo e, muitas vezes, a gente está no negativo daquele orixá que está na nossa coroa. Então, eu percebi isso porque, assim, eu sentia Yansan muito próximo na minha vida. Mas por quê? Existia uma necessidade de gastar tudo negativo meu de algum com Yansan. Então, estava no negativo do negativo. Então, era o negativo de Yansan fazendo toda a movimentação para chegar num positivo de algum para que Nanã pegasse aquela coisa ali de gastar o emocional para conseguir chegar num equilíbrio e elevar naquilo que a gente tem de positivo na coroa. Então, por isso que o maioral direcionou para que todo mundo que entra, vamos fazer todo o procedimento de, agora, né, tem o amaci, o padê de descarrego, para fortalecer a esquerda e para fazer a leitura de Ori. Fazendo a leitura de Ori, você vai descobrir quem são os seus orixás. Descobrindo quem são os seus orixás, você vai descobrir o seu lado negativo da vida. Sabendo disso, estudando qual é a energia vibracional positiva do orixá, você trabalha isso dentro da sua vida para você elevar a sua vibração para esse lado. Aí a gente consegue ter um norte mais, digamos, palpável para a gente seguir. Não fica tão perdido. Olha, onde que eu estou errando? Né? Então, é uma ferramenta muito bacana. Aí tem aqui na página 67. Onde ele fala que ele passou a ser um Mehi Mahar, ou guardião das trevas, onde ele coloca aqui que Mahá, na língua ancestral falada no tempo dos grandes templos cristalinos, tem o mesmo significado de Exu. No ritual de Umbanda sagrada, guardião da esquerda ou das trevas. Na época em que fui ungido com o título de Mehi Mahar, o termo Exu, não existia. Então, a gente pode ver que aqui ele desconstrói muita coisa. A gente tem dentro da Umbanda ou das origens afrodescendentes, os itãs. Então, se a gente for ler os itãs, existe uma humanização dos orixás, onde orixá tal brigou com não sei quem, que matou, que cortou a orelha de Obá, que foi não sei na onde, e brigou. Aí você olha, gente, se as divindades estão brigando, quem dirá nós, né? Então, muitas vezes, isso que ele faz, essa colocação que esse espírito, que esse ser coloca, mostra para a gente que, bem antes disso, tem essa linguagem de Mahá, Mehi, não sei o que, e tal, onde leva para outras vertentes, não com o nome de Exu. Mas a gente sabe que na Igreja Católica, todo mundo tem ali um guardião que vai proteger aquele templo. Na Igreja Evangélica, vai ter os guardiões ali que vão estar lá. Só não vão ter nome de Exu. Mas está lá, mas existe. Para a gente aqui é Exu, é o guardião. Mas para eles não. Mas isso não quer dizer que não tenha. Então, aqui ele desconstrói algumas coisas. E uma das coisas aqui, quando o Rubens começou a trazer essas escritas, não tinha muita coisa, não tinha nada registrado. Então, ele teve a missão de registrar muita coisa, só que muita coisa não é aberto explicitamente, por isso que vem em formato de contos. Então, você vai ler, muitas vezes você vai, uma pessoa leiga, vou ler esse livro aqui. Não passa de uma historinha de conto, de Marvel, né? Mas para quem vivencia isso no dia a dia, no terreiro, na nossa vida, a gente entende, começa a entrar dentro dos mistérios. Aí vem o decifrar dos mistérios, das entidades,
dos orixás, você começa a entrar, entender um pouquinho mais nesses livros, na energia de Ogum. Então, ele tem, em todo lugar vai ter energia de Ogum. Onde tem Exu, tem Ogum. Sempre. Sempre. Porque o Ogum é o orixá que está na lei. Se tem lei, existe justiça. Então, também tem Xangô. E também vai ter os lados, o lado cósmico desses orixás para que haja o equilíbrio. Certo? Aí aquele explica, né, fala sobre as oferendas votivas ou propiciatórias. Então, a gente tem as oferendas votivas, onde você leva todos os elementos e não pega nada de volta, ele fica armazenado e você entrega para a natureza o que é dela e joga no lixo o que não é. Hoje, antigamente era feito esses despachos, continua sendo, como a gente vê muito aqui nas estradinhas, né? A entrega no trilho do trem, a entrega na mata, só que isso não é... começa a agredir muito a natureza. Então, a gente já não faz mais assim, a gente pensa numa forma onde a gente tenha o fundamento, tenha a energia necessária, mas que não suje a natureza. Então, a gente faz tudo aqui, a gente tem um local até privilegiado, onde a gente não corre risco de ninguém vir e ficar xingando, batendo, ameaçando, porque a gente está dentro de um local reservado particular, né? Não é público. Então, eu não vou estar fazendo nada. Então, eu posso deixar tudo naquele local, que vai ter a energia necessária, e depois eu vou lá e retiro, e está tudo certo. É o sonho de consumo de todo macumbeiro. Ter uma área de mata reservada para poder fazer as macumbas. Né? Então, basicamente, seria essas pontuações que eu coloquei aqui. Aí, depois, no próximo capítulo, ele vai falar sobre a negativação efetiva, né, dele. Dentro disso, vocês conseguem enxergar essa questão da coroa, do ori, de como ele coloca aqui as ligações que ele tem com o Ogum lá na origem? Vocês conseguem entender? Ele é um iniciado na origem. Não, ele é um iniciado no meio. Vocês conseguem entender essas colocações do livro? Sim, não? Porque aqui ele fala bastante que ele é um iniciado na origem. O iniciado na origem, a gente sabe que antes de encarnar aqui, antes de eu me chamar Cláudia, eu tenho uma ancestralidade. Então, eu vim de algum lugar. Não no detalhe de posição dos orixás. Tá, não seria bem essa questão. Aqui nessa leitura, dentro da Umbanda, a gente pode ver através da gênese de Umbanda. Então, a gente tem a nossa orixá ancestral, que para a gente tem um nome de orixá, mas em outras linhas pode ser outro nome. Então, assim como, por exemplo, a minha coroa, eu estou ligada diretamente ao Oxum, que é a minha orixá ancestral, então eu me originei dessa linha de Oxum. Então, imagina assim, todo mundo sabe o que é mônada? Não? Mônada é como se fosse uma bolsinha, só para ilustrar, uma bolsinha de onde a gente parte digamos, o óvulo para ser fecundado. Então, é como se fosse uma bolsa gigante, onde tem todo mundo que vem da origem de Oxum. Então, tem uma lá, onde vem, e através dessa saída desse óvulo,
existe a fecundação através dos pares de orixás. Então, nesta vida, neste momento, houve a semente Oxum, que foi fecundado por Ogum e Nanã. Então, existiu uma energia feminina e uma masculina, onde deu-se a minha coroa. Existe um quarto, porém, ela não é feita na leitura de Ori, mas existe assim, porque assim como eu tenho de Oxum, tem que ter uma energia masculina ou uma negativa e uma positiva para gerar aquela energia. Então, vamos supor que eu tenha mistérios de Oxum. Então, de repente, eu tenho alguns mistérios onde fui iniciada na origem. Então, muito provavelmente, ele tem alguns mistérios. Antes de encarnar, ele foi iniciado como templário. Ele tinha já a iniciação como templário, como guardião, como guerreiro. Então, ele tem a origem de Ogum. Então, quem tem na origem, na ancestralidade, Ogum, então, muito provavelmente tem essa iniciação na origem. Então, uma pessoa, um outro exemplo, a gente pode dizer assim, que alguém que tenha facilidade Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui, que é mais fácil. É como se fosse, ele teve toda a facilidade de aprender o que seria o que seria ser guardião, mas porque ele já tinha sido iniciado na origem. Então, se uma pessoa que encarna hoje, como tem um menininho, não sei se vocês já viram na internet, ele tem uma facilidade gigantesca na medicina, e ele tem o quê? Acho que 7, 8 anos, não sei, onde ele consegue descrever todos os órgãos do corpo humano, tanto a parte de conexão neural, ele fala todos os nomes que eu nunca imaginei ter dentro do corpo. A criança já tem todo esse discernimento do que é, fulano tem doença tal, o que pode ser? Muito provavelmente que o órgão XYZ daquela pessoa foi danificado por tal coisa. Então, houve uma iniciação dela, é como se ele já tivesse aprendido isso na origem e trouxesse de uma forma muito clara e fácil para ele esse entendimento nessa vida. Então, teve uma iniciação na origem. Então, quem já foi mago, bruxa, numa outra vida, muito provavelmente tem essa iniciação na origem. Então, antes de encarnar, as coisas não acontecem só aqui na vida terrena, na vida em carne. Ela também acontece em planos espirituais. O que acontece no plano espiritual é a origem. Então, é a iniciação na origem. Então, quando eu venho para cá, eu já venho com todo esse conhecimento, ele só precisa ser acordado. Então, de repente, quando você lê alguma coisa, nossa, parece que eu já sabia, só precisava relembrar. Pode falar, Roger. Então, de certa forma, isso explica a facilidade que a gente tem para algumas coisas, assim? Sim. Que a gente percebe que... Sim, parece que realmente já veio no software já. Já veio de fábrica. Tipo o Pedro tocando, né, Roger? Uma facilidade que ele tem. É o que a Fanny colocou, é uma faculdade vem já pronta. Você já veio para cá com uma faculdade já cursada e diplomada. Então, essas facilidades podem ser, sim, tudo que você recebeu na origem. Principalmente se ela é muito fluida. Muito fluida. Então, alguma coisa tem ali na origem, como se alguém viesse com uma capacidade de engenheiro de produzir, fabricar, pensar tecnologias, e lá no plano astral era o que ele fazia. Era o que ele fazia já. Então, quando vem para cá, nossa, mas isso aqui é muito fácil. Tocar uma música é muito fácil. Então, são coisas que vêm lá de uma origem que a gente não sabe quem é.
Aí, ó, a Fanny foi embora e deixou um fantasma ali, ó. Tem alguém com capa ali no... Ficou mais claro? É a capa do Exu da Aline. É, o do seu Marabô. Ficou lá na Fanny. Você entendeu, Cauã? Isso? Bem? Ok. Guilherme Paloma também ficou claro? Regina? Maravilha. Evne? Então, é só para a gente ter o entendimento, né, do que seria isso, foi iniciado na origem. Iniciado no meio é quando a gente encarna, a gente é iniciado em magia, é iniciado nos orixás, então não havia alguma ligação antes. Então, de repente, pode ter alguma iniciação que você faça, onde você sinta que aquilo já possa ter acontecido. Então, você começa a entrar nos mistérios dos orixás e você percebe, nossa, mas parece que eu já sabia disso. Começa a ficar mais simples o entendimento. A iniciação no meio, que são as iniciações que a gente está fazendo agora, favorece essa conexão com a iniciação da origem. Então, essa ligação que a gente tem. Então, a gente está fazendo todas essas conexões, iniciando nos orixás, iniciando nas entidades. Então, acaba criando uma conexão energética e espiritual com toda essa egrégora. Da mesma forma que a gente se fortalece, recebendo toda essa vibração, toda essa energia, se a gente cai, a gente também vibra o negativo para toda essa corrente. Então, aí vem aquela questão, né? Somos todos um, porque estamos conectados. Então, não adianta eu querer agir, fazer só por mim e pelos meus, e os outros que se lasquem. Nada vai adiantar. Nada adianta, porque vai continuar a mesma coisa. Nada vai andar, né? Então, eu vejo assim, nesse propósito do maioral, seria bem isso, da gente conseguir trazer quanto mais pessoas para conseguir elevar o nível de consciência, seja na ayahuasca, seja na caminhada espiritual, o que for, para ter uma massa maior que alcance um nível X de consciência para a gente poder dar esse salto dessa nova era. Aí não vai ser mais, não vai ter tanta desgraça, tanta coisa ruim solta pelo mundo. Vai ser algo menos pesado. Né? Não digo que vai ser mais fácil, porque ainda não estamos nessa vibração toda, mas menos pesado, certo? Alguma colocação, alguma dúvida? Tudo certinho? Então, maravilha, gente. Então, para a próxima, sem ser a próxima semana, a outra, página 73, O Despertar do Negativo do Mehri Mahar Naresh. Agora a gente vai entrar na história realmente do tranca-ruas. Certo? Então, diga, Guilherme, Paloma? Então, eu achei muita coincidência de quando começou o capítulo, do que nós passamos no domingo. Exatamente. É uma coincidência. Mas tem tudo a ver com o nosso aprendizado. Tem tudo a ver, exatamente. Se a gente for cada capítulo do livro que a gente vai passando, parece que coincide com algo na prática. Então, é para a gente ficar atento, porque o homem ele vai dar a teoria e vai dar a prática logo em seguida. Aprendeu? Não? Vai aprender na marra. Se tiver mais um caído no livro, vocês ficam espertos para não cair também, pelo amor de Deus. Se tiver mais um caído, aí a gente se prepara, porque, olha... Espero que não, né? Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso. O trabalho aqui ainda vai continuar, porque eu vou ajudar a Tieme aqui no
no ritual, e sabe lá Deus que hora que vai terminar isso, porque tem muita coisa. Então, até. Bom descanso para vocês. Tchau. Tchau!